Olá, meu caro amigo, minha cara amiga. Aqui estou eu novamente, Dr. Fábio, diretamente da EcoClass para o nosso bate-papo sobre saneamento. E hoje eu escolhi um assunto, digamos, um lado B das rodas de conversa, quando se trata de avaliação de estações de tratamento de esgoto. Ou mesmo quando o assunto é em relação a estações de tratamento de água. Por quê? Esses ambientes onde nós, sanitaristas, gostamos de frequentar, sempre que possível, a gente pergunta, pô, escuta, como que está a DBO da sua estação? E aí, a sua DQO está legal? Está removendo nitrogênio? Quanto está formando de nitrato? Quer dizer, é muito comum a gente ter curiosidade de saber a respeito das concentrações das medidas indiretas de matéria orgânica, DBO, DQO, e das séries de nitrogênio e fósforo, os nutrientes. Da mesma forma, quando a gente está na nossa rodinha de água, o papo é: você já experimentou tanino? Lá na minha ETA, eu estou usando o PAC. Então, mas o meu gradiente de velocidade e por aí vai. De forma que alguns parâmetros, alguns assuntos, acabam sempre tomando a atenção, fazendo com que outros assuntos, outros pontos, tão importantes quanto, acabem ficando de lado. E hoje eu vou resgatar uma variável analítica que fica à margem, mas que, como a gente vai ver nessa conversa, tem uma importância enorme. Me refiro à alcalinidade. Galera, não sei se vocês já pararam para se dar conta. Se não pararam, daqui a pouquinho vocês vão parar quando a gente começar a conversar. Como a alcalinidade é um parâmetro trivial, de fácil determinação e entrega tantas informações e oferece uma possibilidade de monitoramento e operação tanto para ETA como para ET. E a alcalinidade acaba ficando meio que alheia às nossas conversas ou às nossas preocupações. Eu mesmo nunca me preocupei em perguntar, escuta, como que está a alcalinidade do teu efluente, do teu reator anaeróbio, da tua água bruta? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo sobre alcalinidade. Vamos lá então, vamos bater um papo sobre saneamento e refletirmos um pouco sobre a importância da alcalinidade nos processos de tratamento de água e esgoto. Só que, como já nos habituamos, vamos contextualizar. Afinal de contas, vocês sabem o que é de fato alcalinidade? Nós trouxemos aqui algumas definições clássicas, né? A alcalinidade pode ser definida como a quantidade de íons na água que reagirão para neutralizar os íons H+. Logo, estamos aqui nos referindo a ânions, né? Ânions que têm uma capacidade, que oferecem uma capacidade, melhor dizendo, para a água, de resistir a mudanças de pH. É o famoso efeito tampão, capacidade de tamponamento, capacidade de resistir a mudanças de pH. Isso é a alcalinidade. E quais são os principais ânions, os principais íons responsáveis por essa alcalinidade? Sem dúvida, é o sistema ácido carbônico, carbonato, bicarbonato. Sobretudo focando, é claro, nos ânions bicarbonato e carbonato. Esses dois ânions, estão presentes na água bruta, logo estão presentes na nossa água potável, portanto, estão presentes no nosso esgoto. E são eles que, em maior ou menor quantidade, conferem uma maior ou uma menor capacidade de tamponamento ao meio. É claro que não podemos esquecer também das hidroxilas, dos hidróxidos, né, que estarão presentes quando do lançamento indevido de efluentes industriais, já que o esgoto doméstico ele não é, digamos, rico em hidroxilas e tampouco a água bruta deva apresentar hidroxilas. Mas, como digamos que é rotineiro nós termos a introdução de efluentes industriais no nosso sistema de esgotamento sanitário, esse ânion se junta ao carbonato e ao bicarbonato e formam o trio responsáveis por resistir a mudanças de pH ao neutralizar íons H+, que eventualmente adentram ao sistema. E vejam só que coisa, né? Esses três íons, a hidroxila,
o carbonato e o bicarbonato, a existência deles na fase líquida está associado ao pH. Porém, eu não consigo ter uma relação direta entre o pH e a quantidade desses ânions. Eu sei que por volta de pH 10, 11, 12, eu devo ter hidroxilas. Um pH 10, 11, com certeza carbonatos. Por volta do pH, até o pH 8,3, até o pH 4,5, eu terei bicarbonatos. Enfim, esses elementos, olha só aqui a faixinha aqui, de 4,5 até 8,3, nós temos o predomínio dos bicarbonatos. Abaixo de 4,5, nós temos o predomínio do ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco que se dissocia imediatamente de gás carbônico e água. Entre o pH 8,5 para cima, até o 12, digamos assim, nós temos a presença de carbonatos. E acima de 12, 11, 12, eventualmente podemos ter a presença de hidroxilas. Então, é possível associar o pH do meio com a presença de uma dessas formas responsáveis pelo tamponamento da água. Bom, e aí, como que funciona essa capacidade, esse efeito tampão? Pegamos aqui um becker com água e tem aqui o carbonato, CO3-2. Eventualmente, adicionarmos aqui um íon H+, nesse sistema aquoso, ele imediatamente vai reagir com o carbonato e vai formar o bicarbonato. Vejam que o íon H+, ele se consorcia a esse ânion, formando essa outra espécie aniônica, o bicarbonato, de forma que não há íons H+ livres em solução, portanto, o pH não foi alterado. Percebem o que é esse efeito tampão? Esse íon H+, que teria a capacidade de abaixar o pH, teve essa capacidade neutralizada em função da reação com o carbonato, formando bicarbonato. Mas, suponhamos que adicione-se um outro íon H+, e eu não tenha mais carbonatos, mas ainda tenho bicarbonato. O bicarbonato ele vai reagir com o íon H+, com o cátion H+, vai formar ácido carbônico, que, como eu disse agora há pouquinho, se dissocia imediatamente em água e gás carbônico. E, novamente, o pH não é alterado, porque esse íon, esse cátion H+, ele é imediatamente neutralizado, quer seja pelo carbonato, quer seja pelo bicarbonato. Então, é mais ou menos uma sequência de preferência. Havendo carbonato, o carbonato ele reage com o íon H+, transformando-se em bicarbonato. Esgotou-se os carbonatos, entram em cena os bicarbonatos. E o que acontece, meus amigos e minhas amigas, quando acaba o carbonato e o bicarbonato e a gente adiciona um novo íon H+? Bom, acontece o óbvio. Esse íon H+, agora ele mantém-se em solução e aí altera-se o pH do meio, porque o sistema tampão ele foi comprometido, ele foi completamente, digamos, utilizado na neutralização dos íons H+, que foram previamente introduzidos. Esse, então, meus amigos e minhas amigas, é o conceito da alcalinidade. É a medida dessas espécies que vão oferecer resistência à alteração do pH. Dessa forma, isto posto, qual que é a importância desse parâmetro para os processos de tratamento? Vamos começar aqui a falar da importância da alcalinidade no tratamento de água. Bom, sabemos que uma estação de tratamento de água convencional usa-se coagulantes, né, para que promova a coagulação, a desestabilização do sistema coloidal, né, para permitir a etapa subsequente à coagulação, que é a floculação, a agregação e formação de flóculo. Mas, para a coagulação acontecer, nós temos que aplicar coagulantes. Em geral, os coagulantes mais comuns são sais metálicos, que têm como cátion o ferro ou o alumínio. Não vou aqui nem entrar no mérito dos polímeros orgânicos, como o tanino. Vou apenas ficar aqui no trivial, tá? Nos coagulantes à base de ferro e alumínio. Esses coagulantes metálicos, eles sofrem uma hidrólise ácida, quer dizer, quando eles reagem com a água, eles acabam liberando íons H+. E essa quantidade de íons H+ liberada, em função da reação, de uma característica química de reação de hidrólise do coagulante com a água, consome alcalinidade. O alumínio
O sulfato de alumínio, a mesma coisa. Ele também vai liberar íon H+, e vai remover a alcalinidade. Percebam que o cloreto férrico, por mais que libere só 3H+, e aqui libere 6H+, a gente não deve se prender a essa estequiometria, né? Já que o processo sinérgico é diferente. O fato é que 1 grama de cloreto férrico remove 0,92 gramas de alcalinidade, enquanto 1 grama de sulfato de alumínio remove 0,5 gramas de alcalinidade. Já o queridinho, porém, o mais carinho, o PAC, quando ele já é um reagente, um produto pré-hidrolisado, quando ele novamente reage com a água, ele também vai liberar íons H+. Porém, ao contrário do sulfato de alumínio e do cloreto férrico, que são moléculas, o PAC é o policloreto de alumínio, é um polímero inorgânico. Sendo um polímero, a união de N monômeros, eu não tenho como saber qual é a fórmula molecular inteira dele aqui. Logo, eu não tenho como ter uma estequiometria precisa da liberação de íons H+. O que a gente sabe é que o PAC, ele tem, como a sua produção é obtida através da reação do sulfato de alumínio com uma base, ele possui graus de basicidade, maior ou menor, vai depender do PAC que você compra. Logo, dependendo do grau de basicidade do PAC, ele poderá consumir, remover mais ou menos alcalinidade. Porém, no comparativo aqui da história, ele remove menos do que o sulfato de alumínio e menos do que o cloreto férrico. Digamos que desses 3 coagulantes, os mais utilizados nas ETAs por aí afora, ele é o que causa um menor impacto à alcalinidade da água bruta. Mas por que a gente está falando isso tudo, né? Bom, simplesmente porque a adição do coagulante na água e a subsequente reação com a água liberando íons H+, consumirá a alcalinidade, fazendo com que o pH do meio possa cair mais ou menos. Vejam só aqui esse exemplo. Eu tenho o cloreto férrico, o sulfato de alumínio e o PAC. E foram adicionados alíquotas de coagulante de 1 a 10 ml. Olha só aqui a queda de pH. Vejam que com pH com 1 ml de coagulante, o cloreto férrico cai de 6,7 para 5,8, o sulfato de alumínio para 6,06 e o PAC para 6,3. O PAC só vai cair para próximo de 5,79, o equivalente a 1 ml de coagulante, aqui, ó, com 3 ml. E isso daí faz com que esses coagulantes consumam alcalinidade e que, portanto, para que o processo de coagulação e floculação ocorra a contento, é necessário impor o pH ótimo. E, por tabela, temos que, eventualmente, dependendo da dosagem de coagulante e do tipo de coagulante, nós temos que restituir esse pH, ou atingir um pH ótimo, aquele que nós obtivemos nos ensaios de jar teste. A adição de um alcalinizante, soda, hidróxido de cálcio, barrilha, enfim, seja qual for o alcalinizante que eu empregue, para subir o pH após a adição do coagulante e atingir esse pH ótimo para coagulação e floculação, a quantidade, a maior ou menor quantidade desse alcalinizante, depende, óbvio, do tipo de coagulante que eu estou usando, da concentração de coagulante que eu estou aplicando na água e, sobretudo, depende da alcalinidade da água bruta. Se eu tiver uma água bruta com uma alcalinidade alta, ela vai resistir a uma queda brusca de pH. Isso fará com que eu gaste menos alcalinizante para subir esse pH de novo. Do lado oposto, se eu tiver uma água bruta com uma baixa alcalinidade, a menor dosagem de coagulante derruba esse pH e me obriga a usar muito alcalinizante para restituir, para subir o pH para a faixa ótima de coagulação. Então vejam só como fazer a análise de alcalinidade da água bruta é importante para que eu possa antever como que essa água se comportará frente ao processo de coagulação no que tange a hidrólise ácida que esse coagulante irá provocar. Então, ponto aí para a alcalinidade. Agora, vamos ver
Da outra ponta do saneamento, os processos de tratamento de esgoto. Vamos agora conversar sobre a importância da alcalinidade em processos biológicos aeróbios. E aí, o nosso foco desse nosso bate-papo será sobre a nitrificação, que nada mais é do que a conversão biológica da amônia em nitrato, levada a cabo pela presença de bactérias quimioautotróficas. Vejam que eu falei conversão, não é remoção. Tá? Para eu falar em remoção de amônia, eu tenho que me referir à nitrificação seguida da desnitrificação, que é quando o nitrato gerado na nitrificação é convertido a nitrogênio gasoso na desnitrificação e há uma transferência de fase do nitrogênio, nitrato convertido a nitrogênio gasoso, da fase líquida para a fase gasosa, e aí sim eu estou removendo a amônia. Quando eu tenho nitrificação, eu tenho apenas a conversão biológica da amônia em nitrato. Vamos ver aqui como que ela se dá. Bom, a amônia é oxidada por bactérias quimioautotróficas, e aqui a gente está usando o exemplo clássico, as nitrosomonas. A nitrosomona é uma quimiobactéria, ela obtém energia através de reações químicas, reação de oxidação da amônia. É uma bactéria aeróbia. Então, ela vai fazer essa reação, vai liberar energia para que ela possa fazer quer dizer, ela tem um catabolismo para poder sintetizar os itens, os componentes de sua célula, o anabolismo. Né? E ela gera como resíduo o nitrito. Ou seja, a nitritação é a oxidação da amônia a nitrito. Porém, o nitrito ainda é um composto nitrogenado energético, passível de ser utilizado como fonte de energia por uma outra bactéria quimioautotrófica, que aqui está representado pela Nitrobacter. A Nitrobacter, também aeróbia, ela vai oxidar o nitrito, liberando nitrato mais energia para que mantenha-se viva. Isso nós chamamos de nitratação. A nitratação é um fenômeno biológico que acontece imediatamente após a nitritação. E se a gente fizer levar em conta que são fenômenos simultâneos e muito rápidos, aqui nós temos a equação geral ou global, se assim preferirem, da nitrificação, a oxidação da amônia a nitrato. E olha só o que a gente vê aqui no finalzinho: 2 íons H+. Ou seja, a oxidação da amônia na nitrificação consome alcalinidade. Libera íons H+, que pode eventualmente provocar a redução do pH no reator biológico. Ou seja, a nitrificação pode acidificar o reator biológico, inibindo tanto a ação das bactérias nitrificantes como das bactérias heterotróficas ordinárias, que já estão lá normalmente. Ou seja, a nitrificação ela pode, quando não monitorada, quando não prevista, quando não controlada, ela pode impactar negativamente na eficiência do meu processo. Na verdade, ela pode colapsar a minha biomassa, porque ela pode acidificar o meu reator biológico. Então, meus caros e minhas caras, a gente tem que levar em conta algumas considerações estequiométricas para pensar na nitrificação. Primeiro, a produção de 1 mol de íon H+, equivale ao consumo de 1 mol de alcalinidade, 1 para 1. Ou seja, 1 mol de íon H+, consome 50 gramas de carbonato de cálcio. 50 gramas de carbonato de cálcio. Bom, no processo de nitrificação, há um consumo de alcalinidade de 2 vezes 50. Tá? Ou seja, 100 gramas de carbonato de cálcio por mol de nitrogênio. Por quê? Porque são produzidos 2 íons H+. Então, se 1 mol de H+ equivale a 1 mol de alcalinidade, 50 gramas, na nitrificação eu tenho a geração de 2 mols de H+, logo eu consumo 100 gramas de carbonato de cálcio por mol de nitrogênio nitrificado. Dessa forma, a variação entre alcalinidade e nitrogênio para nitrificação é 100 sobre 14. 100 dividido por 14 dá 7,14. Só que negativo. Por quê? Porque é um consumo, ou seja, a relação entre alcalinidade e nitrogênio nitrificado é menos 7,14 miligramas de carbonato de cálcio por miligrama de nitrogênio.
E aí, meus caros e minhas caras, será que o meu esgoto, será que o meu reator biológico, ele tem alcalinidade suficiente para resistir à liberação desses íons H+, e o eventual portanto, a esse consumo, essa demanda de alcalinidade? Precisamos saber. E como que a gente faz isso? Bom, aqui tem uma tabelinha para mostrar um exemplo bem fácil. Nós temos aqui a vazão, a fluente, 15 metros cúbicos por dia. A concentração de amônia no esgoto, quilos por metro cúbico, é igual a gramas por litro. Então, aqui a gente está falando de 53 miligramas por litro. A alcalinidade no esgoto bruto, 130 miligramas por litro. Aí, o que é essa carga de amônia no esgoto? É a concentração vezes a vazão. Então, eu tenho 0,795 quilos de amônia por dia no meu esgoto, entrando no meu reator biológico. Bom, se eu tenho essa carga de amônia, supondo que o meu reator biológico, meu lodos ativados, foi projetado e é operado para nitrificar, eu quero 100% de nitrificação, ou pelo menos eu tenho que pensar nessa possibilidade. Se eu tiver 100% de nitrificação, significa que toda essa carga aqui, ela vai ser convertida em nitrato. E para que essa carga, se essa carga ela for convertida a nitrato, ela vai precisar, levando em conta essa relação aqui, 5,64 quilos de carbonato de cálcio por dia. Só que, olha o quanto que eu tenho disponível. A vazão de alcalinidade, a concentração da alcalinidade vezes a vazão do meu esgoto. Eu tenho 1,95 quilos de carbonato de cálcio por dia. E eu preciso de 5,64 quilos. Eu estou tendo um déficit de 3,69. Está me faltando, faltará no meu reator quase 4 quilos de carbonato de cálcio por dia. Agora, um exemplozinho aqui embaixo, só para ilustrar. Se a minha alcalinidade ela é, digamos, quase o triplo, ela está com 380 miligramas por litro, para essa mesma concentração de amônia, olha só o meu déficit, não existe. Na verdade, a alcalinidade disponível é o suficiente para, numa eventual nitrificação, 100% de nitrificação, conseguir assimilar todo íon H+ produzido, de forma que não impactará negativamente no pH do meio. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a necessidade de restituir essa alcalinidade, porque isso é cumulativo. Dia após dia, esse déficit vai aumentar. Dia após dia, o meu pH ele vai cair até o ponto de colapsar o meu processo. Assim, se eu sei, olha a alcalinidade aí, ponto para ela, meus caros e minhas caras. Se eu sei que a alcalinidade do meu reator biológico não oferece requisito para demanda, eu tenho que preparar uma solução alcalinizante, um carbonato, uma água de cal, uma soda, seja o que for, e aplicar no meu reator biológico de forma a suprir essa demanda que ele precisa e que o meu esgoto não tem para oferecer. Percebam a importância, então, de analisar a alcalinidade no meu efluente. E como que a gente faz essa determinação da alcalinidade? Tem até no nosso canal, galera, no nosso canal do YouTube, nesse canal aqui que vocês estão frequentando, tem uma videoaula mostrando, eu demonstro para vocês como é feita a análise de alcalinidade. E é uma análise muito fácil, é uma análise muito fácil. Bom, se eu tiver a minha água bruta, eu vou pegar lá a minha água bruta, e se eu tiver se for uma estação de tratamento de esgoto, eu posso pegar o meu efluente final, ou eu posso pegar o conteúdo do tanque de aeração e deixar sedimentar, porque isso aqui já é o meu efluente final. Só permitir que separasse as fases, líquida da fase sólida. E aí, eu vou pegar uma alíquota dessas amostras e vou proceder à titulação. A determinação da alcalinidade, ela baseia-se na titulometria, na determinação de volumes para chegar à concentração de uma amostra desconhecida. No caso aqui, o meu efluente ou a minha água bruta. Essa titulação é feita mediante o emprego de ácido sulfúrico 0,02 normal. Ela pode ser feita com auxílio de um pHmetro. Se eu tenho a opção de usar um pHmetro, eu posso, dependendo da minha amostra, ter a minha alcalinidade parcial, quando o pH da minha amostra está acima de 8,3, então eu adiciono ácido sulfúrico até o pH 8,3, paro, anoto o volume.
e continuo a titular, continuo a adicionar o ácido sulfúrico até o pH 4,5. Eu tenho meu volume 2. Esse volume total me dá o valor da alcalinidade total, enquanto o primeiro volume ele me dá a alcalinidade parcial. E a alcalinidade é um parâmetro analítico tão trivial e clássico que, se eu não tiver um pHmetro, eu também faço, porque eu posso utilizar soluções indicadoras. Posso utilizar a fenolftaleína para identificar o ponto de viragem da minha alcalinidade parcial, com a viragem do rosa para o incolor, e uso o verde de bromocresol para identificar a minha alcalinidade total, com a viragem do azul para o amarelo. Porque a fenolftaleína tem um ponto de viragem próximo do 8,3 e o verde de bromocresol tem um ponto de viragem próximo do 4,5. Ou seja, mesmo que eu não tenha um pHmetro, eu consigo fazer a quantificação da alcalinidade. De posse desses volumes do meu gastos na titulação, do meu titulante, com o volume da amostra, eu substituo aqui no equacionamento e expresso o resultado em miligramas de carbonato de cálcio por litro. E dessa maneira eu consigo saber qual é a capacidade de tamponamento da minha água bruta e a quantos anda a capacidade de tamponamento no meu reator biológico, que eventualmente, ou que de praxe, ele esteja nitrificando. Olha que fácil. Pouquíssimos insumos, uma análise muito simples e me oferece informações importantíssimas. Pensam vocês que acabamos? Não! Agora a gente vai falar da importância da alcalinidade em processos biológicos anaeróbios, nos WASBs da vida. Aliás, galera, eu falei no outro bate-papo, vou reforçar. Não chamem reator anaeróbio, qualquer reator anaeróbio, qualquer tanque anaeróbio de WASB. Vamos respeitar a memória do WASB. O WASB tem lá o separador trifásico, tem a entrada distribuída no seu fundo, tem a coleta do biogás, enfim, tem uma série de detalhes que faz com que ele seja o reator WASB, né? Que não seja só um filtro anaeróbio. Mas, independentemente de ser um WASB, de ser um filtro anaeróbio, há o processo anaeróbio, há o metabolismo anaeróbio. E olha só aqui, eu tenho aqui todo o arcabouço microbiológico que acontece dentro de um grânulo de um reator WASB, de um grânulo anaeróbio de um reator WASB, ou de um lodo anaeróbio de um filtro anaeróbio. Basicamente, meus amigos e minhas amigas, nesse pool de micro-organismos presentes aqui nesse consórcio microbiano aqui, responsável pela degradação da matéria orgânica nesses processos biológicos anaeróbios, eu posso dizer que as bactérias acidogênicas e as árqueas metanogênicas, elas possuem uma importância, uma relevância muito interessante, né? Por quê? Porque eu preciso que elas têm papéis distintos. As bactérias acidogênicas, elas preparam a matéria orgânica para que as árqueas, ou arqueias, eu coloquei os dois termos porque, na verdade, aportuguesando, eu ouço as duas pronúncias. Aí vocês escolhem qual for a mais bonita, né? As bactérias acidogênicas, elas preparam a matéria orgânica para que as árqueas metanogênicas possam consumi-la e transformar em gás carbônico e metano, né? E eu preciso, então, que essas duas populações elas estejam num equilíbrio. Dessa forma, eu consigo ter a eficiência do meu processo anaeróbio. Porém, por N motivos, eu posso ter o azedume do meu reator anaeróbio. Eu posso ter a acidificação por meio de um crescimento indevido e inesperado da população de bactérias acidogênicas. E vejam só, isso vai trazer uma série de transtornos para o nosso processo anaeróbio. E o principal transtorno é esse aqui, ó. É a queda na eficiência. Por quê? Porque essa acidificação ela vai prejudicar a ação metabólica das árqueas metanogênicas. E elas são as protagonistas no que diz respeito à remoção da carga orgânica. Para vocês terem uma ideia, um pH dentro no pH do lodo anaeróbio, lá dentro do reator, menor que 6, já é o suficiente para começar a inibir as árqueas metanogênicas e favorecer a população de acidogênicas.
É claro que também a gente não pode deixar de frisar aqui que essa acidificação do reator também pode causar um problema de liberação de gás sulfídrico e, por conseguinte, de odor. Logo, meus amigos e minhas amigas, eu não posso deixar o meu reator WASP azedar. Como que eu faço para que ele não azede? Simples. Eu tenho que monitorar. E se eu perceber que esse equilíbrio ele começa a dar sinais de perturbação, eu corrijo através da restituição daquilo que garante a manutenção do meu pH. Eu restituo a alcalinidade. Olha que legal. Ó, ponto novamente para a alcalinidade. 3. Já dá para pedir música no Fantástico. E aí, vejam só, a gente vai mostrar aqui algumas etapas interessantes de determinações analíticas da alcalinidade para processos anaeróbios. Então vejam só, eu tenho aqui nesse becker uma amostra de um conteúdo de um reator anaeróbio qualquer, um lodo, seja do ASB, seja de um filtro anaeróbio. Eu vou pegar esse lodo e vou centrifugar. Vou colocar numa centrífuga, um volume tal, vou aplicar a centrífuga, para quê? Para separar o sólido do líquido sobrenadante. Eu quero clarificar. E esse sobrenadante eu vou retirar para fazer análise de alcalinidade e desse outro cara aqui, ó, que é importantíssimo, ácidos graxos voláteis, o AGV. Por que eu tenho que fazer isso, galera? Porque eu tenho que centrifugar. Porque senão seria muito difícil para eu titular essa massa. O teor de sólidos de uma amostra de um conteúdo de um reator anaeróbio é muito alto. Isso me dificultaria todo o processo analítico. E os íons de interesse aqui que eu quero quantificar, os ânions, eles estarão lá na fase líquida, no sobrenadante desse centrifugado. E aí o que a gente vai fazer então? Existem algumas metodologias que oferecem informações importantíssimas a respeito desse equilíbrio entre acidogênicas e metanogênicas. Eu vou trazer aqui para vocês o método de Ripley, ou Ripley. Acho que Ripley fica mais bonitinho de se falar. Eu vou adotar isso. Método de Ripley. Ele é um método simples, muito parecido com o da alcalinidade trivial, e que, portanto, se você sabe fazer alcalinidade, se você tem insumos para fazer análise de alcalinidade, você consegue aplicar o método de Ripley. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que entender o que esse método contempla. Segundo essa metodologia, a alcalinidade total de uma amostra de um reator anaeróbio ela é composta por dois tipos diferentes de bases. A primeira é a alcalinidade parcial, aonde o pH situa-se entre 5,75 e 8. Quem é que provoca essa alcalinidade parcial? Quais são as espécies aniônicas presentes? São os ácidos fracos, bicarbonato, borato, silicato, fosfato. Essa daqui é a alcalinidade real para reatores anaeróbios. Agora, a outro tipo de base que nós temos nesse método do Ripley é a alcalinidade intermediária, que situa-se entre o pH 4,3 e 5,75. Nessa faixa de pH aqui, eu tenho como espécies aniônicas predominantes os ácidos orgânicos, ácido úmico, acético, propiônico, os ácidos graxos voláteis. Isso aqui é denominado de alcalinidade falsa para reatores anaeróbios. Então, eu tenho, pelo método de Ripley, a alcalinidade parcial e a alcalinidade intermediária, onde espécies distintas estão presentes dentro de faixas de pHs igualmente distintas. Bom, como que a gente faz, então, essa determinação? É simplíssimo. Eu vou montar o mesmo aparato montado para análise de alcalinidade, uma bureta, ácido sulfúrico, um pHmetro, um agitador magnético e a minha amostra de lodo centrifugado, um volume conhecido. E eu vou titular a minha amostra até o pH 5,75. E vou anotar o volume gasto, que eu chamo de V1. Sem zerar a bureta, eu continuo adicionando ácido sulfúrico gota a gota, até chegar ao pH 4,3. Anoto esse novo volume gasto, que eu chamo de V2. Bom, com esses dois volumes, eu posso calcular a minha alcalinidade parcial e posso calcular a minha alcalinidade total. Na alcalinidade parcial, eu uso o V1 e na alcalinidade total, eu uso o V2. E aí, vejam só, essa é a escala que a gente comentou agora há pouco. Esse é o pH inicial,
Aí eu tenho 5,75, eu titulei até 5,75. Quem que o ácido sulfúrico, com quem que o ácido sulfúrico reagiu aqui, né, nesse pedaço? Os carbonatos e os bicarbonatos e os fosfatos. Aí chegou em 5,75, anotei o V1. Eu continuei a titulação. Quem é que está aqui? São os ácidos orgânicos, ácido acético, propiônico, etc. Cheguei a 4,3, parei. Do meu pH inicial da minha amostra até o pH final da minha titulação, 4,3, é a minha alcalinidade total. Portanto, a minha alcalinidade intermediária, o que ela é? A alcalinidade total menos a alcalinidade parcial. Eu vou descobrir essa parcela aqui, galera, de 4,3 a 5,75. Eu vou descobrir, sabe quem? Eu vou descobrir a alcalinidade provocada pelos ácidos graxos. E aí, o método de replay, ele dá uma opção. Se eu não quiser fazer a titular até o final, até o 4,3, se eu quiser parar no 5,75, eu posso utilizar esse fator de correção. Eu pego a minha alcalinidade, aqui, desculpa, galera, esse aqui está errado, aqui é um T. A minha alcalinidade total e faço 1,25 vezes a alcalinidade parcial. E aí eu obtenho a minha alcalinidade intermediária. Esse 1,25 é um fator de correção que considera que 80% da massa de bicarbonato presente se converte a CO2 a um pH 5,75. Mas, galera, vamos combinar, né? Se eu titulei até 5,75, vamos lá. Titula até 4,3, obtém a alcalinidade parcial, obtém a alcalinidade total, faz a diferença e descobre a alcalinidade intermediária. Por que eu tenho que descobrir a alcalinidade intermediária? Porque pelo método de replay, a relação entre a alcalinidade intermediária pela alcalinidade parcial, ela me dá uma importante informação a respeito do meu processo de digestão anaeróbia. Quando essa razão, quando o resultado dessa divisão for superior a 0,3, indica que eu tenho um distúrbio em desenvolvimento no meu processo de digestão anaeróbia. Logo, o meu processo ele pode a qualquer momento azedar. A relação acidogênica, metanogênica pode estar comprometida por um eventual acréscimo, um eventual acúmulo de ácidos graxos. Vejam só que coisa simples, uma titulação me oferece uma informação que me permite monitorar todo dia o meu reator WASB e perceber se esse valor aqui começa a se aproximar de 0,3, eu posso simplesmente tomar já algumas medidas de correção dessa alcalinidade. Agora, eu posso também determinar a alcalinidade propriamente dita. E aí eu faço a análise tradicional. Eu vou pegar a minha amostra de lodo, vou centrifugar, vou titular até pH 8,3, até 4,5 e vou calcular a minha alcalinidade. E eu posso também, se eu quiser, fazer uma análise em separado, não seguindo o método de replay, eu posso também fazer uma quantificação do AGV, dos ácidos graxos voláteis. Uma titulação extremamente tão simples quanto a da alcalinidade. A única coisa a mais que eu vou ter aqui é que o meu agitador magnético eu vou ter que ter a função de aquecimento. Porque eu tenho uma etapa de ebulição. Como é que eu faço? Eu pego a minha amostra, 50 ml de amostra, ajusto o pH para 3, com NaOH 0,01 normal, e levo para a chapa de aquecimento e deixo a ebulição por 3 minutos. Passou 3 minutos, eu vou deixar esfriar e vou ajustar com NaOH ao pH em 4 e vou, por fim, titular com NaOH até o pH 7. Os meus ácidos graxos voláteis expressos em miligramas de ácido acético por litro vai ser o volume do titulante, no caso o NaOH, vezes a sua concentração, no caso 0,01 normal, vezes 60.000, que é o milho equivalente do ácido acético, dividido pelo volume da amostra, 50 ml. Uma titulação também simples e que me permite quantificar diretamente os ácidos graxos voláteis. Por que isso também é importante? Vejam só, o método de replay me permite avaliar o grau de estabilidade na minha digestão anaeróbia em relação à acidogênese e metanogênese. Se eu determino a alcalinidade, o que ela me oferece de informação? Bom, a literatura me diz que um reator com alcalinidade total entre 2.500 e 5.000 miligramas de carbonato por litro é suficientemente bom
e adequado para eu ter um sistema tampão no meu sistema, no meu reator, que protegerá as árqueas metanogênicas de eventual queda no pH. Então, se eu faço análise de alcalinidade, eu tenho como avaliar se o meu reator encontra-se dentro dessa faixa indicada pela literatura. Já os ácidos graxos voláteis, a faixa ótima esperada para a digestão anaeróbia, é quando ele se situa entre 50 e 500 miligramas de ácido acético por litro. Isso também me permite avaliar se a concentração não está muito alta. Se estiver muito alta, primeiro que o meu método de replay já vai estar me mostrando que a minha relação aí, a alcalinidade intermediária, a alcalinidade parcial, já vai estar acima de 0,3. E aqui eu vou ter a confirmação de que os meus AGVs estão aumentando de concentração e logo estão para azedar o meu reator anaeróbio. Os ácidos graxos voláteis, ele tem também uma agravante. Além de potencializar a vida das acidogênicas, eles, por constituírem um meio ácido, eles são tóxicos para as árqueas metanogênicas, quando estão na forma não ionizada. É por isso que entra novamente a relação alcalinidade-pH. Porque o pH de um reator anaeróbio, ele deve se manter na faixa de 6,7 a 8, porque menor que isso já começa a inibir as metanogênicas, como a gente viu agora há pouquinho. E no pH, vejam só, galera, pH em torno de 5, pH em torno de 5, já faz com que esses ácidos graxos voláteis comecem a se dissociar, tornando-se tóxico. Então, percebam que essa informação ela vem ao encontro da que eu acabei de comentar com vocês, de que pH menor que 6,7 favorece as acidogênicas e prejudica as árqueas metanogênicas. E vejam, eu consigo preservar a saúde do meu reator anaeróbio fazendo essas análises. Novamente, não requer grandes insumos, é uma prática fácil de aprender, tranquila de ser executada. Então, meus amigos, olha só que coisa. A alcalinidade, um parâmetro tão trivial de uma química analítica clássica de bancada, ela é um parâmetro fácil de ser obtido e, com ele, eu posso ter respostas a respeito do meu processo de coagulação e floculação no que tange ao consumo de alcalinizante. Eu posso avaliar meu processo de nitrificação e proteger o meu reator biológico de uma eventual acidificação e, principalmente, não sei se vocês perceberam, mas principalmente no meu reator anaeróbio, é uma análise fundamental e indispensável. Por quê? Porque nem todos os processos aeróbios, nem todo lodo ativado, ele é concebido para nitrificar. Agora, todo o processo anaeróbio terá essa microbiologia e, portanto, terá a necessidade dessa verificação do equilíbrio entre a alcalinidade e os ácidos graxos voláteis. Portanto, meus amigos e minhas amigas, para reatores anaeróbios, para o WASB, você tem que fazer isso todo dia. Isso vai garantir a performance e a saúde do seu processo. E assim a gente aplica o Game Over. Se você gostou, se você achou interessante, compartilha. Dá o seu joinha, porque isso é muito importante para nós. Siga-nos em nossas redes sociais. Nós estamos aí com uma série de cursos, com novidades, com promoções, com sorteios, com webinar, enfim. A EcoClass, ela chegou e chegou para ficar e para oferecer a vocês conteúdo sobre o saneamento, para provocar vocês, para aguçar a curiosidade de vocês. E eu espero ter atingido isso hoje, apresentando a todos vocês, de uma forma mais detalhada e por um outro viés, esse parâmetro da alcalinidade. E espero que vocês tenham aproveitado essa nossa prosa. Eu vou ficando por aqui, agradeço a tua companhia e espero poder contar com ela na próxima semana em que estivermos por aqui novamente. Até lá e cuidem-se! Até lá!